Eu aqui estou para responder às perguntas que me foram formuladas sobre Êxodo de 1 a 10, que se passa no Egito. Olha a minha camisa, Egito, que eu comprei em alguma lojinha lá naquele país. Uma pergunta que já me foi formulada e vou comentar outra vez é sobre os motivos que levaram Deus a desejar matar Moisés quando estava numa estalagem precisamente a caminho do Egito para cumprir a sua grande missão de libertar o povo. Bem, o texto não nos dá nenhuma explicação, apenas narra uma história. O que nós podemos, então, interpretar a partir de possibilidades. Então, à luz de toda a Bíblia, nós podemos dizer o seguinte: Moisés, que tinha a tarefa de circuncidar o seu filho, já que ele mesmo fora circuncidado, seguindo a tradição de toda a sua família, de todo o povo hebreu, mas ele não cumpriu com a sua parte, talvez esquecido, porque vivia agora em um contexto diferente, primeiramente no Egito e depois em Midian, onde isso não era uma prática, ou porque, embora soubesse, se lembrasse, estivesse muito envolvido com as coisas espirituais, chamemos assim, e esqueceu da principal tarefa espiritual de um homem, que é pastorear a sua família. Deus então usa uma terceira pessoa, sua esposa Zípora, para que ele possa cumprir então com a sua responsabilidade. Repito, é uma interpretação, porque o texto não nos dá uma resposta cabal, nós só podemos, nesse caso então, interpretar. A segunda pergunta que quero responder, também já comentei na minha exposição ao texto, mas vale a pena voltar a ele, é se as parteiras mentiram autorizadas por Deus. Olha, a resposta que nós podemos dar é que, de fato, elas mentiram. Nesse caso, a mentira era uma estratégia que se subordinou à vida, à defesa da vida. Isto é, em nome de defender a vida, uma mentira foi proclamada porque um valor mais alto se apresentava, que era vida ou morte. Para defender, então, Deus mesmo orientou as parteiras a que não falassem a verdade, porque a verdade significava a morte. Nós temos sempre que cuidar para ver se nossa palavra verdadeira não traz por resultado a ofensa ou a morte. No capítulo 7, verso 1, nós temos uma outra frase em que o Senhor Deus disse a Moisés: Veja, Moisés, eu o constituí como Deus sobre o faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Como assim? A palavra Deus no hebraico é Elohim ou Elohims. Quer dizer Deus, quer dizer governante, quer dizer chefe, quer dizer uma divindade. É uma palavra muito ampla. Aqui, portanto, não quer dizer que ele seria Deus no sentido do Senhor, Deus absoluto, mas agiria como se fosse Deus, ou teria a função de representar a Deus. Esse é o sentido, portanto, desta expressão. A outra pergunta vem do capítulo 8, verso 22. Naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen. E a pessoa pergunta se as pragas anteriores atingiram a terra de Gósen. A resposta é não, porque era só para os egípcios, não para os egípcios hebreus, ou para os hebreus egípcios, porque esse era o caso dos descendentes de Abraão. Eles estavam no Egito, mas eles não eram egípcios, eles eram hebreus. Esse status era tão claro que não eram considerados como hebreus e por isso, inclusive, acabaram podendo deixar a terra. Uma outra pergunta é a seguinte: mais de uma vez, o nome de Moisés é atrelado ora ao seu sogro Reuel, ora ao seu sogro Jetro. Qual o nome certo? Jetro ou Reuel? Bem, muito possivelmente o texto novo não responde. O sogro de Moisés tinha dois nomes, Jetro e Reuel. Às vezes era chamado por um nome ou por outro nome. Como diríamos, para simplificar, às vezes chamado pelo nome e às vezes chamado pelo sobrenome. Naquela época não havia essa ideia de sobrenome, mas de fato são Jetro e Reuel a mesma
pessoa. Então não há motivo algum de nos preocuparmos com essa aparente discrepância. Sobre se as pragas eram fenômenos naturais ou não, e se estão em sequência, há um autor até batista da Inglaterra, um cientista dos materiais, que acha que estão numa sequência natural e cada fenômeno natural gera outro fenômeno natural. Mas nós não temos essa certeza, mas é importante saber que Deus também age através da natureza, não contra a natureza. A mais difícil pergunta é sobre a mentira. Já apareceu no contexto das parteiras e agora aparece de novo, quando Moisés vai ao faraó e diz o seguinte, em Êxodo 8, 27. Temos faraó de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Há aqui uma meia verdade. Sim, iriam 3 dias, mas não disse que voltaria. Mas fica subentendido que voltariam. Há aqui uma mentira. No verso 9 do capítulo 10, Êxodo 10, 9, nós lemos: nós iremos com nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Encontramos a mesma situação mais adiante quando as mulheres que trabalhavam na casa dos egípcios ou das egípcias são convidadas a pegar coisas, a pedir vasilhas, a pedir joias, a pedir ouro, a pedir dinheiro, podemos simplificar assim, como se fossem devolver. Então nós encontramos essas situações no livro de Êxodo. Nos anos 70 do século XX, 1970, portanto, e seguintes, surgiu nos Estados Unidos uma teologia chamada ética de situação, segundo a qual a ética é absoluta, mas dependendo da situação ela se torna relativa. O caso aqui se complica porque são orientações que Deus mesmo dá. Então, novamente, nós temos que observar aqui o seguinte. Quando nós vemos os diálogos de Moisés com o faraó, nós vemos que ele começa a falar de um tom mais brando, deixa-nos ir 3 dias, depois deixa-nos levar os nossos jovens. Ele vai ampliando o grau de exigência. É uma conversa diplomática. Não vamos fazer guerra, vamos chegar na fronteira, seria a linguagem de hoje. É só para a gente compreender um pouquinho. Estamos diante de um discurso diplomático, com convencimento a partir das regras da diplomacia. Com relação à defraudação das patroas, nós de fato temos essa dificuldade, porque as patroas emprestaram e as hebreias sabiam que estavam levando de vez, porque as patroas, pelo menos num certo momento, esperavam que as suas empregadas voltassem, mas as empregadas sabiam que não iriam voltar. Houve aqui uma expropriação, para usar uma linguagem também bastante antiga. A resposta é sim. Isto é, ao longo de muitos anos, as patroas egípcias tinham feito ações que representavam uma espécie de empobrecimento das hebreias. Havia uma relação de injustiça, uma relação de opressão, uma relação de escravidão. No momento da libertação, não tinham nada a levar. Pensando nos termos de hoje, não tinham direitos trabalhistas quaisquer para reivindicar. Então essa foi a providência tomada por Deus para que eles pudessem, aquelas pessoas, aqueles familiares, pudessem ter como sobreviver na nova condição, na nova terra. Por isso levaram vasilhas, utensílios, joias, ouro, que em qualquer lugar do mundo tem grande valor. Mas observemos o seguinte, esta é uma situação excepcional, não é algo regular, portanto não deve ser algo que devemos pensar como sendo algo permanente, duradouro. Então isso é importante termos completamente em mente. A outra pergunta é a seguinte: essas pragas aconteceram uma após outra,
ou houve um tempo? Nós não sabemos. Por exemplo, em algum caso ou outro, há a menção que decorreram 7 dias. Em outros casos, não há qualquer menção. Então, nós não sabemos, mas possivelmente do conjunto dessas pragas, elas demoraram meses. Foi uma longa negociação, uma longa discussão, que resultou, então, de uma ofensiva, vamos chamar, diplomática por parte de Moisés, e o resultado foi que o povo pôde sair. Eu espero ter respondido aqui a algumas de suas perguntas e agora responderemos posteriormente as perguntas da nossa próxima leitura, que começa então no capítulo 11 de Êxodo. Espero que você esteja aproveitando bem e participando bem da jornada de leitura da Bíblia. Para você, um abraço aqui do Israel Belo de Azevedo.